Então vamos começar aqui esta pequena apresentação de uma coisa muito curiosa que vocês já sabem, que é um indivíduo que é o rei de Andorra, ou pelo menos que pretendeu ser o rei de Andorra em 1934 e depois deu-se o caso curioso de passar aqui para o Olhão. Eu, em primeiro lugar, antes de começar aqui esta pequena apresentação, eu quero dizer-vos que nós temos aqui hoje um momento especial, porque estamos a transmitir isto pela internet pela primeira vez, e é uma das primeiras vezes que, obviamente, estas coisas se fazem, não é? Aqui em Olhão e em todo o mundo, lá. Embora, pronto, e ainda mais uma primeira vez que uma pequena associação faz estas coisas. Mas, obviamente, que nós fazemos porque também não é muito complicado. Não é muito complicado, apesar de existem sites na internet que permitem isto, e neste momento sei que temos meia dúzia de pessoas. 7 pessoas. Existe a promessa, eu já sei que está aqui o Edgar Cavaco, que é um amigo que, de Olhão, que escreveu o livro João Lúcio, que nós temos aí à venda, e que neste momento vive na Catalunha. Sei que ele está presente, sei que, aliás, ele até fez-me o favor, nesta última semana, de me mandar as traduções de vários artigos de jornal escritos em castelhano sobre, da época, sobre as peripécias do rei da Andorra em 1934. Por outro lado, é possível que esteja também presente o antigo embaixador de Andorra, que veio cá ao Olhão, a propósito exatamente desta história que nós descobrimos algumas informações, publicámos e enviámos para a Embaixada de Andorra. A Embaixada de Andorra e, na altura, a Ministra da Educação e da Cultura, salvo erro, ficaram interessados porque a Ministra era historiadora. E ficou interessado porque, de facto, no fundo, o que nós descobrimos aqui foram artigos do Francisco Fernando Lopes, que foi o grande cronista de Olhão e de muito mais nos primeiros 50 anos do século XX, e que conviveu quando este rei de Andorra, ou pretenso rei de Andorra, passou por cá para Olhão, conviveu com ele e escreveu então artigos que saíram no Jornal Nacional. O jornal era o Diabo, em 1935, que era totalmente diferente do último Diabo que apareceu depois do 25 de Abril, porque era um Diabo um pouco mais da esquerda, enquanto o atual, o posterior, era mais da direita. Mas, graças a esses artigos, e um desses artigos eu encontrei aqui no Arquivo Municipal de Olhão, pois os outros já foi na Biblioteca Nacional, em Lisboa, e esses eram 6 artigos, e esses 6 artigos dão informações sobre este homem, que ainda hoje continua a ser, em muitos aspectos, um mistério. Ainda hoje nós não sabemos muito bem muitas coisas, o que é que estava por trás dele. Inclusivamente aqui em Olhão havia teorias, umas mais absurdas, outras menos absurdas, mas havia a suspeita de que ele seria um espião, etc. E efetivamente parece que ele até trabalhou para serviços secretos, nomeadamente os britânicos. Bom, mas graças, portanto, a estas informações, conseguimos esta boa ligação com o antigo embaixador de Andorra, que veio cá. Eu depois vou mostrar aqui algumas fotografias também da visita dele, e de facto tornou-se um amigo que nós temos, e temos grandes saudades dele, porque era uma pessoa muito afetuosa. E ainda esta semana ele comunicou comigo dizendo que iria estar do outro lado a ver aqui a apresentação. Mas, começando, é verdade, também gostaria de dizer que uma boa parte das informações que eu atualmente tenho vem do Dr. Lopes, mas também vem do facto de nós termos colocado isto na internet e depois de termos recebido o aporte de vários investigadores estrangeiros, nomeadamente um alemão chamado Gerhard Lang, eu não sei se estará presente do outro lado, um russo chamado Alexander Kafka, que depois nos deram informações, sobretudo o Gerhard Lang deu-nos bastantes informações
Não sei como é que ele conseguia, mas ele sabia que havia artigos portugueses sobre Boris. Ele pedia-me para eu ir à Biblioteca Nacional buscar esses artigos, lá arranjava os artigos, enviava e pronto. E dessa maneira consegui muitas informações novas. A internet é muito importante aí, para nós de vez em quando, para nós, nestes casos em que a informação está muito dispersa, nós conseguimos juntar todas as pontas. Estas peripécias de Boris Kozyrev, que é o nome dele, para serem compreendidas, nós temos que compreender, e agora eu começo a apresentação, temos que compreender o que é Andorra e como é que é o sistema político em Andorra. Neste momento, Andorra é um Estado moderno, democrático e muito próspero, como todos sabem. Aliás, em 2007, segundo li, era a nação que tinha uma maior expectativa de vida do mundo. Portanto, um Estado extremamente próspero. Porque, além do mais, tem uma grande relação connosco, cultural, porque é a nação que tem mais, em termos proporcionais, mais portugueses do mundo, em termos proporcionais. A maior comunidade imigrante em Andorra é a portuguesa. Mas Andorra, sendo atualmente um Estado próspero, moderno e com uma democracia parlamentar normal, isso é relativamente recente. Andorra, historicamente, é uma aberração, historicamente, porque, de facto, tem tudo isto só depois da década de 90. Exatamente em 1993 é que Andorra se tornou um Estado verdadeiramente independente e moderno. Até lá, e sobretudo antes da década de 70, Andorra era um anacronismo medieval. Era gerido por dois príncipes. E depois isso também era interessante, não é costume haver dois poderes que se coordenam de forma harmónica. E, de facto, de alguma maneira, talvez isso também tivesse ajudado que Andorra os problemas andorranos se pudessem resolver, porque havia sempre dois poderes e tinha que haver sempre um balanceamento. Isso é importante para os pequeninos, haver os poderes estarem partilhados. Mas, no que diz respeito, portanto, Andorra havia dois príncipes. E ainda hoje há, simbolicamente. Mas até à década de 70, os dois príncipes mandavam mesmo aquilo. Era um príncipe francês, que, na época, era o Presidente da República francês. Claro que, do princípio, desde 1200 e tal, era um nobre francês que depois, mais tarde, passou a ser o rei de França e depois, quando a monarquia caiu em França, passou a ser o Presidente da República francês. E depois havia um príncipe que era um príncipe espanhol e que era, no fundo, o bispo de Urgel. Urgel é uma terra da Catalunha que fica a 5 km de Andorra. Portanto, esse príncipe, de facto, era aquele que exercia um exercício do poder de forma mais próxima. De qualquer forma, o bispo, desde 1200 e tal, verificava que não tinha poder para segurar Andorra sozinho e por isso fez um contrato com um nobre francês e por aí, às tantas, portanto, temos então estes dois príncipes. Ou seja, é um co-principado. Ora, e posto isto, vocês já vão perceber qual era a argumentação do Boris Kozyrev para ser depois o rei de Andorra. Mas vamos então agora começar por falar deste Boris Kozyrev e onde é que ele nasceu. Boris Kozyrev nasceu em Vilna, que é a capital de um país que se chama Lituânia. Portanto, um dos atuais Estados bálticos independentes que pertenceram aí há uns anos à União Soviética. Mas quando Boris nasceu lá, Vilna fazia parte já da Rússia. Depois, na altura da Revolução Soviética, Vilna, passado pouco tempo depois, passou a ser da Polónia, presumo eu, porque o exército polaco ocupou aquilo. Mais tarde, quando os russos invadiram a Polónia, Vilna passou novamente a ser russa. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a Rússia, Vilna passou a ser alemã. E depois, a seguir, novamente, passou a ser da União Soviética e, finalmente,
agora é da Lituânia. Mas isto também para vocês verem que nesta troca-baldroca de nacionalidades, países que ocuparam Vilna, isto marcou profundamente depois a história de Boris, porque Boris foi, durante quase toda a vida, um apátrida, por causa disso mesmo. Bom, ele nasceu em Vilna, nasceu aparentemente de uma família da pequena nobreza russa, que se tinha distinguido eventualmente do exército, e diz ele que teve uma educação muito esmerada porque teria ido para Oxford e para um liceu francês também muito conhecido, que era o Liceu Louis Le Grand, em Paris. São grandes instituições muito conhecidas, mas a verdade é que, de acordo com o trabalho que foi feito de pesquisa de um historiador russo, o Alexander Kafka, não se encontram registros de Boris nesses locais. Isto porque, e portanto, considera-se que se calhar Boris terá mentido. Boris, de facto, era uma personalidade muito complexa, porque, por um lado, parecia ter boas intenções naquilo que fazia, mas, por outro lado, efetivamente foi diversas vezes apanhado a dizer mentiras que são, sobretudo, que foram ditas na altura em que fazia a sua campanha para ser o rei da Noite. Bom, mas, portanto, talvez não seja verdade, mas uma coisa era verdade. Boris teve uma educação muito esmerada, porque era um indivíduo extremamente culto e poliglota. E isso foi uma coisa que foi atestada e verificada por muita gente, nomeadamente por Francisco Fernandes Lopes. Na altura da Primeira Guerra Mundial, portanto, ele nasceu em 1896. Na altura da Primeira Guerra Mundial, ele, parece que isso está comprovado, era militar russo e que foi colocado junto de um batalhão, uma companhia britânica, que se deslocou para a Rússia para ajudar os russos contra os alemães. E ele, exatamente porque sabia falar muito bem inglês, fez trabalho de intérprete e acompanhava essa companhia britânica, da Marinha Britânica. Isso está comprovado porque, passados uns anos, foi descoberto um documento, uma carta de recomendações do chefe dessa companhia britânica, em que ele recomendava Boris para trabalhar para os serviços dos negócios estrangeiros britânicos, ou seja, para fazer trabalhos eventualmente mais ou menos secretos para esses serviços dos negócios estrangeiros. Portanto, isto está comprovado. Portanto, este indivíduo que escreveu esta carta foi o chefe dessa companhia, que era um indivíduo chamado, que aliás depois mais tarde foi um deputado conservador influente no Reino Unido, e portanto esse indivíduo em 1924 escreve uma carta de recomendações explicando tudo isso. Portanto, isso está comprovado. Curiosamente, e vocês depois vão ver isto, quando Boris passou por cá, por Portugal, a polícia política anterior aqui, que era a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, recebeu um relatório, ou uma carta. Mas eu penso que é Estado. Ok? Mas pronto. Ora, recebeu cartas, pediu informações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos sobre Boris. E recebeu cartas, eu tenho aqui essas cartas, em inglês, em que refere que Boris nunca tinha trabalhado para a Marinha Britânica. Mas, efetivamente, a gente sabe que trabalhou. Portanto, até os próprios Estados, por vezes, mentem. A verdade é que Boris, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Soviética, Boris fugiu, tornou-se um russo branco. Alegadamente terá ajudado as embaixadas na fuga das embaixadas ocidentais a fugirem e terá ido para a Inglaterra. Aí, em 1919, sabe-se que ele esteve metido num caso de cheques falsos
e que marcou a reputação dele depois para sempre nos serviços secretos. A verdade é que eu pus-me a pensar, esses cheques falsos que ele passou, efetivamente, a verdade é que ele depois pagou. Eu pus-me a pensar e julgo que talvez que haja, nós poderemos talvez prová-lo minimamente, porque ele era um indivíduo que vivia bastante bem na Rússia, fugiu com uma mão atrás, outra à frente, e provavelmente terá feito algumas, terá necessitado de fazer algumas despesas, passou os cheques falsos até, eventualmente, na perspectiva de depois pagar ainda antes de ser descoberto, mas foi descoberto. A verdade é que pagou, pronto. Mas isso marcou, tanto que ele saiu da Inglaterra e foi para a Holanda e lá finalmente conseguiu um passaporte, porque ele não tinha passaporte, não tinha nacionalidade, era pátria por causa de tal questão que a documentação dele tinha desaparecido. E ele disse depois, já na sua campanha para ser redentor, disse que tinha feito serviços à rainha Guilhermina da Holanda, que inclusivamente tinha feito com que a rainha lhe tivesse dado o título de Conde de Orange. Isso também parece que é tudo mentira. Inclusivamente foram descobertos papéis dos serviços secretos holandeses, nos quais metem Boris numa lista de revolucionários estrangeiros perigosos. Também é estranho, porque ele não seria um grande oficial, pelo contrário, ele era um russo branco, não era vermelho, e também um escroque internacional. E isto fazendo alusão ao problema dos cheques falsos que houve em Inglaterra. Bom, a verdade, ele em 1931 casa com uma senhora rica, ou com algumas posses. Uma senhora francesa com mais de 10 anos do que ele. Depois desse casamento, ele que aparentemente, para além de alguns trabalhos que poderia ter feito para alguns serviços secretos, sobretudo para os britânicos, ele parece ter tido de vez em quando umas empresas de importação e exportação que o levavam a vários locais do mundo. Não sei, inclusivamente, se essas empresas, lá está, são as tais coisas nebulosas, até que quanto essas empresas não eram uma capa de também outro tipo de trabalhos de espionagem. A verdade é que ele chegou a ter uma empresa sediada na Colômbia. Isso também está aprovado. Mas isso não significa que ele tenha ido para a Colômbia. O Dr. Lopes, nos seus artigos, aventa a hipótese, diz que ele terá aprendido castelhano na Colômbia, primeiro. Bom, mas em 1927, nesses negócios, ele entra em Andorra pela primeira vez. Passado pouco tempo, vai para Palma de Maiorca, também, nesses negócios, e é expulso de Palma de Maiorca em 1933. Porquê? Porque ele relacionou-se com um conjunto de pessoas da alta sociedade internacional que estava em Palma de Maiorca, que já era um grande centro turístico, para algumas pessoas da alta sociedade, e uma delas era uma senhora milionária americana chamada Florence Marmon, e parece que ele acusou o secretário dessa senhora, que era um marquês, de ter feito uns desvios. As acusações foram consideradas infundadas e o marquês conseguiu então, por isso, que ele fosse expulso de Palma de Maiorca. A verdade é que a senhora Florence Marmon continuou ligada a Boris, não o abandonou e, inclusivamente, foi o suporte financeiro dele para ele conquistar o poder em Andorra. Portanto, não sei quem é que tinha razão. Se calhar Boris tinha razão quando acusou, de facto, o secretário, porque a patroa, Miss Marmon, continuou com ele. Bom, sucede que ele, de facto, regressa em 1933
Palma de Maiorca, vai para Andorra e apercebe-se, não sei quando é que ele começou a cogitar o seu plano, mas apercebe-se que em Andorra a situação estava turbulenta. E lá está, o meu amigo Edgar Cavaco enviou-me um conjunto de jornais, que agora talvez não valha a pena nós estarmos aqui a ler, porque é aborrecido, mas é interessante quando nós estamos sossegados a olhar para aquilo, porque tem notícias caricatas, porque há notícias de milionários americanos, parecia a notícia do jornal, que pretendiam dar 800 mil pesetas por ano ao bispo do Urgel para ficarem com a coroa de Andorra. Outros, depois, que existem revoltas contra a França, porque a França, alegadamente, fez lá um negócio de telefones, alguns dos cabos que passavam por Andorra, e que aquilo era muito lesivo para os andorranos, ou considerado lesivo por eles, e, portanto, havia uma grande revolta contra a França nessa altura. Parece que o Trotsky, que tinha acabado de fugir da União Soviética, estava em França, e dizia-se também que Trotsky recebeu também a ordem de expulsão em França, ia para Andorra. Portanto, havia ali, houve uma bomba que explodiu, havia ali um grande bulício. E Boris, apercebendo-se daquilo, e obviamente aproveitando-se também bastante bem daquilo, estabelece os primeiros contactos com os chamados legitimistas franceses, que eram os monárquicos franceses. Portanto, em 1933, 34, a França era uma república, mas havia monárquicos que estavam interessados em repor a monarquia, e havia um pretendente à coroa francesa, que era o Duque de Guise, que vivia no sul de França. Ora, o Boris dizia: o que o senhor Duque de Guise é que é o verdadeiro co-príncipe de Andorra, não é o Presidente da República. E, de facto, é um bocado estranho que um Presidente da República também seja príncipe, não é? E então ele achava que, está bem, a República usurpou os bens do monarca e da sua família dentro de França, mas não tinham o direito de usurpar os seus direitos, os direitos da dinastia francesa, fora de França. Portanto, o verdadeiro co-príncipe de Andorra era Jean d'Orléans, pretendente à coroa, Duque de Guise, pretendente à coroa francesa. E o Duque de Guise, como lhe agradava obviamente a ideia, calou-se, não se meteu, tal, como é costume, não é? Não se meteu, mas houve outros, mas aquilo apareceu nos jornais dos monárquicos, os interessados, e que já davam a cara. O Duque de Guise não, mas havia outros que davam. E às tantas, o Boris apercebeu-se que podia avançar mais e começou a considerar-se mesmo o lugar-tenente do Duque de Guise para conquistar Andorra para o Duque de Guise. E efetivamente, eu talvez tenha de mostrar-vos. Pronto, temos aqui Boris, como vocês veem, na internet não vão ver, mas aqui os que estão presentes veem o Boris na altura, mais ou menos, princípios da década de 30. Temos aqui um mapa de Andorra, e isto para também vocês perceberem que o Urgel fica aqui, a 5 km. Temos aqui a Catalunha a rodear Andorra, temos aqui França a rodear Andorra. Penso que não sei. Temos aqui, enfim, a atual bandeira de Andorra. Lá está, este é o símbolo, penso, do Bispo do Urgel, este é o símbolo do co-príncipe francês, e aqui eu mostrei-vos isto porque nós temos aqui também a bandeira de Andorra no tempo de Boris. Boris fez uma bandeira, fez uma qualificação, fez várias coisas. Eu já vamos continuar com a explicação. Bom, mas a verdade então é que Boris propôs ao Conselho Geral dos Vales, era um grupo de autarcas de Andorra, o seu projeto. E o seu projeto, a verdade é que nós temos que reconhecer, foi premonitório. Porque Andorra, naquele momento, naquela altura,
Estado pobre, uma zona pobre e isolada. O seu projeto era fazer de Andorra um Estado baseado no turismo e atrair empresas devido à sua fiscalidade mais ligeira, tal paraíso fiscal, como já acontecia noutros Estados. Para além disso, queria uma Constituição que desse amplas liberdades aos andorranos e, em troca, pedia simplesmente que fizessem dele o príncipe de Andorra. Príncipe, não era bem claro, seria o lugar-tenente do verdadeiro príncipe, que era o Sr. Jean d'Orléans de França. A primeira vez que ele propôs isso, ao Conselho Geral dos Vales, tinha 24 elementos, eles discordaram, inclusivamente, passado uns dias, isto foi em maio de 34, passado uns dias, dão-lhe ordem de expulsão. E ele vai para Céu do Urgel. Vai para Céu do Urgel, sai de Andorra. No entanto, aqui em Céu do Urgel, em maio e depois em junho, noutro local, Torre da Navarra, que é outro local da Catalunha, ele começa a fazer uma grande publicidade das suas intenções, com o dinheiro, certamente, de Florence Marman, faz uma Constituição, manda imprimi-la, 10 mil exemplares, manda distribuir esses diversos exemplares, ou muitos deles, por várias pessoas importantes, manda celebrar missas pelo anterior presidente catalão, que tinha morrido um ano antes, por uma senhora que teria sido a que deu origem à dinastia, que justificava depois que o candidato à coroa de França fosse também, eventualmente, príncipe de Andorra, que era uma senhora que tinha morrido já em 1200 e tal, que era Ermecinda de Castelbon, celebrou uma missa por ela e tal, e pronto, e fez, e os jornais adoravam aquilo, e andaram atrás de Boris, e Boris não perdia uma oportunidade de fazer esta publicitação, e inclusive deu muitas entrevistas pelo telefone para jornais internacionais, para os Estados Unidos, etc., para o Times, etc. Mas eu, para vocês verem, enfim, a linguagem de algumas folhetos e um autêntico boletim oficial, um jornal oficial do novo governo andorrano, que era ele próprio, e o dinheiro de Miss Florence Marman, ele publicava isto nesse boletim oficial. Sua Alteza, o Príncipe, ou seja, ele próprio, concedeu entrevistas ao Diário de Buenos Aires e à Hora de Madrid, com a assistência de Sua Alteza o Príncipe, se celebrará uma missa pelo descanso da alma de Ermesenda de Castelbon, Condessa de Foix, que é a tal senhora, que morreu em 1200 e tal. E depois continuavam outros folhetos. Sua Alteza Real, o Duque de Guise, lá está o tal candidato à coroa francesa, pede aos tribunais que lhe sejam restituídos os direitos e os bens situados fora de França que lhe foram legados pelos antecessores, como herdeiros dos condes de Foix e de Béarn, do príncipe de Andorra. Os andorranos sentem-se administrados contra a sua vontade pelo Sr. Alberto Lebrun, que era o presidente da República Francesa, que se diz co-príncipe e não é herdeiro da coroa de França. Pronto. Bom, a verdade é que, embora tenha sido expulso de Andorra em maio de 34, no dia 7 de julho de 34, o Conselho Geral dos Vales reúne-se, deixa-me eu por aqui era isto que eu queria. Isto é o Conselho Geral dos Vales. Esta fotografia foi tirada uns anos depois, mas ainda era a mesma sala. Portanto, aqui deveria haver pelo menos 24 cadeiras para os 24 autarcas que se reuniam periodicamente. E havia um que era o presidente, mais importante daqui. E o Conselho Geral, portanto, dos Vales reuniu-se, discutiu o assunto e decidiu, por maioria praticamente unânime, que Boris seria mesmo o
Não digo unânime porque houve apenas um que contrariou a decisão de todos os outros. 2 dias depois, no dia 10 de julho, novamente foi ratificado a nova monarquia e o novo sistema político. E no dia 11 de julho, Boris autoproclama-se rei ou príncipe de Andorra e apresenta formalmente a Constituição, a bandeira e por aí dentro. E foi efetivamente, vocês reparem que no fundo há uma certa legitimidade até mesmo democrática, porque foram todos os representantes. Eu não sei como é que estes conselheiros eram votados. Aliás, penso que eram votados, era assim, eram só os homens, na altura, eram só os homens, e tinham que ter até a terceira geração passados nascidos em Andorra. Mas, fora isso, penso que havia uma certa democracia aí. E, portanto, eles eram os representantes, na altura, legítimos, e foram os representantes legítimos do povo andorrano que decidiram que queriam mesmo que o Boris fosse o seu rei, o seu príncipe. E, portanto, foi, de facto, durante uns quantos dias. Portanto, há bocado estava-vos a dizer que na campanha autopromocional dele, ele aparecia em jornais como fazendo uma figura de autêntico chefe de Estado, trabalhando no escritório, isto temos uma fotografia, aparecia vestido com um barrete frígio, que é a roupa, enfim, tradicional da Catalunha e da Andorra. Esta fotografia já apareceu praticamente um ano depois no Diário de Notícias, em Portugal, mas é uma reprodução da fotografia que ele tirou na época, que apareceu em jornais locais da época. Pronto, e ele considerou-se o Boris I. Por acaso, estas coisas têm... Há aqui um drama humano, como vocês vão ver, mas há coisas caricatas. E, por exemplo, depois de ele ter sido preso, houve um sujeito que foi lá aos serviços, às autoridades de Andorra, penso eu, pedir os documentos de Boris I. E perguntaram: mas você quem é? E ele disse: eu sou o Boris II. Portanto, isto está cheio depois de coisas caricatas à volta disso, mas pronto, só dizer. Porque isto atraía gente desvairada, isto atraía esta história. Bom, portanto, ele é legitimado por aquilo que havia de legítimo na altura, internamente. Só que houve um indivíduo, um conselheiro, que não aceitou aquilo e foi fazer queixa ao bispo Urgel, que é o co-príncipe espanhol. Nessa mesma altura, França disse que não queria meter-se no assunto. Portanto, por pouco Boris não teria conseguido mesmo ser rei da Andorra. Mas, de facto, ele foi fazer queixa ao bispo Urgel. O bispo Urgel disse que terá zancado Boris nos jornais, e Boris não gostou e decretou guerra ao bispo Urgel. Isto mais é uma coisa caricata. E lá está. Aqui Boris tem uma coisa aqui que a gente vê. Boris tem um romantismo. É um romântico. Aliás, ele guiava-se por Byron, Lord Byron. Ele é um romântico. Ele não é só... há ali, por vezes, insinuações com alguma verdade de que ele mentia. Mas não era só um escroque. Ele era um indivíduo que, de facto, que era guiado por valores de romantismo. E isto é exatamente um exemplo. Isto de declarar guerra a um dos co-príncipes, ao bispo Urgel, não foi bem pensado. E foi, talvez, em parte por isso que o bispo Urgel depois avançou. Mas há outras histórias que poderão comprovar o romantismo de Boris, que depois a gente depois iremos falar disso. A verdade era quando ele era rei, em 18 de julho, na altura ele ainda não tinha sido deposto, e lá está aqui qualquer coisa, Lord Byron, tem aqui algum verso com o nome do Lord Byron. Isto apareceu no jornal da época, eu não sei
Eu não sei de onde é que isto vem. Bom, isto aqui é o Boris que acabou de ser preso. Porque, efetivamente, ele depois amesquinhou o Bispo de Urgel. O Bispo de Urgel, de facto, também não tinha forças próprias para o ir lá desalojar. Mas, claro, pediu aos espanhóis, ao Estado espanhol, e no dia 20, os espanhóis prenderam. Eu penso que o Boris estava, nessa altura, em Céu do Urgel, portanto, exatamente perto do príncipe, do Bispo de Urgel, e pelo menos os jornais noticiam isso, que ele foi preso em Urgel, em Céu do Urgel, e de facto 4 polícias e um sargento e tal prenderam. E isto é uma fotografia tirada pouco tempo depois, em que por trás dele estão muitos jornalistas, mas ele ainda assim, sempre com o seu monóculo e tentando assumir posse de monarca. Ele é mandado para Madrid, fica em Madrid bastante, penso que meio ano, qualquer coisa assim. Condenam pelo facto de, tendo ele sido expulso de Palma de Maiorca, aí um ano e tal antes, e não tendo ele, de facto, saído de Espanha, achavam que ele, isso foi a argumentação jurídica, curiosamente não teve nada a ver com a política, nem nada, mas achavam que ele, juridicamente, não podia estar em Espanha e tinha desobedecido à lei espanhola porque tinha recebido ordem de expulsão e não tinha saído de Espanha. Então foi preso graças a essa lei. E depois, passado uns meses, os espanhóis não sabiam o que é que iam fazer com ele. E aliás, isso provocou algum litígio também diplomático com a França. Os espanhóis pensaram, até porque ele próprio disse, logo quando foi preso, ele disse que quando o expulsassem, queria que o expulsassem pela fronteira portuguesa. Isso é óbvio, parece-me que é natural, não será porque ele gostasse muito de Portugal, porque ele tinha amesquinhado a França também. Lá está, ele considerava-se de facto herdeiro de Guise, era francês, mas ele em algumas entrevistas, ele dizia que estava ali para defender os interesses dos espanhóis contra a França, os espanhóis da Andorra, claro, contra os interesses franceses, nomeadamente aquela história dos correios e dos telefones, que eles tinham feito por lá um contrato que era ruinoso para a Andorra. Portanto, ele disse logo, e efetivamente, os espanhóis acabam por ver-se livre dele, metendo em Portugal de uma maneira muito bizarra, muito estranha. Temos aqui uma notícia que saiu pouco depois de ele ser preso no Heraldo de Madrid, que é uma coisa engraçada. A gente não vai agora aqui ler isto, mas é uma coisa muito engraçada, porque, em primeiro lugar, ele aqui explica os seus argumentos, explica. É verdade, havia quem dissesse que ele andava metido com a Florence Marmon, que é a tal milionária que o financiava. Ele aqui, obviamente, contradiz e diz: não, eu sou casado com a senhora Marie-Louise de Garcia, que é a tal senhora francesa, que efetivamente foram um casal, penso que coeso, até, pelo menos até bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Há coisas que eu não sei da história dele. Mas, por outro lado, ele aqui também demonstra novamente a faceta romântica dele, que é assim, está aqui a explicar, aliás, até parece logo aqui no título, salvo erro, exatamente aqui neste título. Houve um marquês espanhol que terá dito que a tal senhora Ermesenda de Calcebó, a tal senhora que morreu em 1200 e tal, e que deu origem àquilo tudo, à argumentação dele de que o Duque de Guise é que era o verdadeiro descendente da Andorra. Portanto, esse marquês espanhol terá dito que a senhora não era e tal, e disse mal da senhora. E o Boris desafiou por um duelo em 1934. Já acha mesmo muito fora de moda, mas ele desafiou por um duelo. E até disse que o duelo seria em Portugal, para ser numa zona mais neutra. Pronto, depois
explica que as posses dele, que era casado com aquela senhora francesa, enfim, várias coisas que não sabemos se é verdade. Ele aqui diz que tem propriedades na Escócia, por exemplo. Ora, isso é só aqui é que eu ouvi dizer. Também é verdade que há casos aqui comprovados que muitas vezes as mentiras eram postas na boca de Boris pelos jornalistas, mas Boris não tinha dito aquilo. Há um caso, claro, de um jornal português, quando ele cá esteve, que era o X. Era um jornal que devia ser também, claramente, era um jornal de revisteiro. E então inventa uma coisa que é o Francisco Fernandes Lopes, nos seus artigos, que diz o que o X disse não teve nada a ver com a entrevista que o Boris deu e é um acervo de polícia. Portanto, efetivamente, os jornalistas também, já na altura, vendiam jornais fazendo estas hipérboles e faziam estas histórias que não eram verdade. Não é? Bom, vamos passar a outra coisa. Bem, isto é o Rei Boris já aqui em Portugal. Mas eu tenho de vos dizer que o Rei Boris entrou aqui em Portugal de uma maneira muito, muito bizarra também. Os espanhóis não sabiam como é que o haviam de meter aqui em Portugal porque ninguém o queria. E porque ele não tinha passaporte, ninguém, não tinha nacionalidade. E então pagaram a um contrabandista português para passar a fronteira na Serra de São Mamede, perto de Porto Alegre. E o Boris viu-se obrigado a fazer aquilo, acho que foram 25 km em 3 horas e meia, e ele não estava, na altura, bem treinado, porque estava na prisão, não é? E então, quando chegou a Porto Alegre, estava num estado deplorável. Tanto que, no dia a seguir, andaram à procura em Porto Alegre de umas sandálias para o Boris, porque os pés deles estavam tão grandes que não havia sandálias que houvessem em Porto Alegre, não havia, quase foi impossível encontrar umas sandálias para ele. Bom, mas o Boris chega a Portugal e, apesar de indocumentado, apesar de ter alguns problemas, mas foi genericamente bastante bem tratado em Portugal. E o Boris sempre reconheceu isso. Foi o sítio onde melhor foi tratado, aqui, inclusivamente pelas autoridades oficiais, da polícia, etc. Ele sai de Porto Alegre, vem acompanhado de um polícia para Lisboa. O Estado pagou o bilhete em terceira classe, mas ele, como achava que era rei, e então pagou ele do seu próprio bolso, pagou para ele e para a polícia em primeira classe. Lá foram até Lisboa. Chegou a Lisboa, agora isto é tudo contado nos artigos do Francisco Fernandes Lopes, que a gente tem na internet. Chegou a Lisboa e parece que foram táxi, também pago pelo Boris, até à polícia. Mas chegaram lá, afinal a polícia já tinha mudado. Tinha ido para António Maria Cardoso, que foi onde seria a sede da PIDE durante muitos e muitos anos. Mas tinha acabado de mudar. Então lá tiveram ido ao táxi e tal, pronto. Mas ele ficou preso uns dias, mas depois deixaram de sair, acabou por ir para um hotel e para o Hotel Frankfurt. Começou a dar também muitas entrevistas, começou a aparecer em jornais, cá está aqui no Diário Notícias, ele apareceu a ler um jornal, começou a conviver com pessoas distintas do meio cultural de Lisboa. O Ferreira de Castro, que é o autor daquela A Selva, também tinha escrito uns anos antes umas crónicas sobre Andorra. Ele foi a Andorra, aliás, o Ferreira de Castro escreveu muitas coisas sobre viagens. Foi a Andorra e escreveu umas coisas sobre Andorra. Que, aliás, crónicas essas que foram republicadas aí há cerca de 2 anos, 1 ano, pela Embaixada de Andorra. E então o Ferreira de Castro teve muito interesse em falar com ele. Um indivíduo chamado Roberto Nobre, que tem muita ligação com o Olhão, porque era um São Brasense, mas que viveu aqui em Olhão, que era filho do médico Mário Nobre, ou Silva Nobre. O
Roberto Nobre é uma pessoa talvez muito importante simbolicamente e não só para olhar, porque o Roberto Nobre foi crítico de cinema, escrevia muito lá em Lisboa, mas ele viveu em Lisboa, portanto, mas foi, quando viveu aqui, ele era pintor, e obviamente continuou a ser, pintou um quadro que está no Museu de Faro, que é o Olhão Cubista, e aparentemente, eu não sei se será verdade, o Dr. Teodomiro Neto é que uma vez disse isso, e pode ser verdade, não sei, terá sido ele a lembrar-se disto, da frase Olhão Vila Cubista. Porque como ele era pintor, e na altura havia a história do cubismo, e na altura o Picasso tinha pintado uma aldeia, não sei se espanhola, se italiana, de uma maneira, claro, aos cubos, cubista, ele terá-se lembrado, mas o Olhão é que é a Vila Cubista. Pronto. E daí terá vindo, eventualmente, esta frase. Mas pronto, isto para vos dizer que o Roberto Nobre convivia com ele, havia jornalistas da época muito conhecidos, Mário Domingos, Mário Sá, etc., que conviviam com ele e se tornaram amigos dele, e ele era uma pessoa bastante considerada em Lisboa, que não fazia mal a ninguém, mas que tinha um grave problema, é que ele não conseguia resolver a sua situação em termos legais, inclusivamente para sair, porque ele queria voltar à Andorra, continuando na sua luta. Lá está o romantismo dele. Ele achava que os seus súbditos lá estavam abandonados e que ele tinha deveres para com eles. Só que para voltar para a Andorra, pois tinha Espanha no meio, não conseguia. Portanto, tinha que ir fora do dia à Espanha. E às tantas, como se explicaram, que talvez o melhor era vir para o Algarve, onde havia aí umas carreiras para Marrocos. Chega a Faro e imediatamente, portanto, ele chega a Faro, enfim, ele conhece, provavelmente foi logo recomendado para pessoas com alguma importância em Faro. Havia um que era o Mário Mr. Franco, que a gente vai ver depois aqui, e outros. E houve alguém que lhe disse: o melhor é ir, mas é para o Olhão, porque em Olhão é que partem estes barcos para Marrocos. E ele lá veio. E portanto, onde é que vinha o dinheiro? Onde é que vinha o dinheiro? Exatamente. Ainda hoje nós não sabemos. A verdade é que ele terá recebido dinheiro da mulher. A mulher continuou sempre a ser o seu apoio. Havia a Miss Florence Marman. Essa Mrs. Florence Marman, que já era viúva, não era divorciada, de um milionário que produzia pneus nos Estados Unidos. Mas essa senhora de facto financiou muita coisa. Mas depois parece que desapareceu, foi para os Estados Unidos, não se quis meter mais. Mas a mulher dele, certamente, ia dando e enviando coisa. Aliás, o Francisco Mendes Lopes, de vez em quando, fala disso, que ele recebia de vez em quando ajuda da mulher enquanto cá esteve. E existe, de facto, mais outras histórias um pouco misteriosas, porque ele acusava os espanhóis de lhe terem roubado 200 pesetas e de não lhe permitirem rever determinados bens, nomeadamente até também o passaporte. Ele tinha um passaporte holandês. Os espanhóis dizem que não encontraram nada das 200 pesetas, o passaporte foi requisitado pela Holanda, e efetivamente até o foi, e que os holandeses, afinal de contas, já não queriam emitir outro passaporte, alegando que a primeira vez que o tinham emitido tinha sido um erro. Não explicaram que erro é que foi. Dá a ideia que a partir daquele momento ninguém o queria. Era assim como ninguém o queria. Mas a verdade é que ele é evidente, talvez pelo dinheiro da mulher, e vem aqui para Olhão. Aqui em Olhão, conhece Francisco Mendes Lopes, conhece várias gente. Eu depois ainda tenho aqui uns slides para mostrar. Conhece muito, fala com Bernardino da Silva, com o José da Mónica. Os artigos aqui do Francisco Mendes Lopes falam de que ele
logo no primeiro dia que chegou ao Olhão, foi apresentado ao Zé da Mónica exatamente para ver se conseguia uma carreira para Marrocos. E fala, pronto, dá-se muito bem, não só com a alta sociedade, vem aqui aos bailes, aqui desta recreativa rica, como dá-se bem com a arraia miúda. Ele gostava muito de praticar desporto, ar livre e tal, e então ia muito com um marítimo cujo alcunha era Porta Machados, ia ali para a Ilha do Covo, ia remando. Ele queria remar também, mas claro que ele não remava bem, certamente em Andorra e tal, se calhar não aprendeu muito. E então, contou ao povo, né, que ele... Andorra não aprendeu a remar. De certeza que não aprendeu a remar. Não. E portanto, ele parece que ele queria remar num remo e o corta-machados remava no outro. E como ele se atrasava, o Boris se atrasava um bocado, o corta-machados às tantas dizia: "Oh, rema daí, mano rei!" E daí também há quem diga. Mas eu penso que não é isso. O termo de mano rei vem mesmo do tempo dos reis, em que os olhanenses, talvez quando o rei Dom Carlos veio cá, falavam dele era o mano rei, era o mano rei. Mas há quem diga que foi... A verdade é que o termo também era emprego, o corta-machados também dizia: "Oh, rema daí, mano rei!" Bom... E também conhece o Dr. Carlos Ferreira. E foi até, por intermédio do Dr. Carlos Ferreira, que o Boris conseguiu um passaporte que levou a sair finalmente de Portugal. Repare-se que havia um problema. Ele também conheceu aqui, pelo menos os artigos do Dr. Lopes estão ali a referir, o filho do Casaca. O filho do Casaca, penso eu, que é o patrão Joaquim Casaca, que tem o nome ali de uma rua, que era a Rua da Meixa. Pronto. Esse, que aliás, o Zé da Mata está escrevendo, ou já escreveu, um livro sobre o patrão Joaquim Casaca. Eu penso que, quando Francisco Lopes fala no filho do Casaca, está a falar dele. Não, mas é que existiu naquele tempo também um Casaca que fazia transportes para Gibraltar e Marrocos. Então pode ser. Olha, então diferentes, são dois casacas. Casaca que é avô do Pataco, o avô do Olhanense. Então pronto, poderá ser esse, e se calhar é esse. Porque foi. Tem mais lógica esta. É capaz de ser, é capaz de ser. É capaz de ser. Porque a verdade é que o filho do Casaca não o quis levar. Porque o passaporte do Boris dizia: vale para uma viagem de ida sem retorno. Mas depois, o passaporte não tinha um visto da Embaixada Francesa ou do Consulado Francês. Porque ele, para ir para Marrocos na altura era um protetorado francês, portanto tinha de ter também a autorização de entrada dos franceses. Portanto, o que é que o Boris tinha? Tinha a autorização de saída, mas saída sem regressar. E não tinha autorização de entrada. Era francês, espanhol e português. Marrocos? Era francês, espanhol e português. Bom, mas a verdade é que nesta altura era importante esta autorização da Embaixada Francesa. Não tinha. E então o filho do Casaca dizia: então, se eu o levo, lá não o aceitam, tenho que o trazer, depois aqui não aceitam, então o que é que eu faço com ele depois? Não é? Era um absurdo, não é? Era uma situação kafkiana e que fez com que o filho do Casaca e muitos outros depois não quisessem levá-lo. Até que finalmente foi o Dr. Carlos Fezeta que resolveu-lhe o problema, arranjou um passaporte português com validade por um ano, que permitia, portanto, que ele regressasse por um ano. E isso depois até fez com que, efetivamente, ele regressasse a Portugal mais tarde, nesse ano. Vocês já vão ver. Porque, efetivamente, ele consegue esse passaporte, ele fica aqui a olhar cerca de 6 meses, sai, vai num barco para Génova, chega a Génova, ele também não consegue sair de Génova,
Não sei porquê os italianos não querem que ele saia de Gênova, que saia do navio. Até vai o cônsul português lá dizer que o passaporte está correto, mas eles não o aceitam. E então vai até Marselha, e em Marselha deixam-no sair, até porque a mulher vivia lá na zona. Mas, pouco tempo depois, é preso, porque ele não tinha autorização de residência em França. E tiram um passaporte legal, inclusivamente contra, o parecer do cônsul português em Marselha. O Boris aflito escreve uma carta ou telefona para o Dr. Francisco Fernandes Lopes, para ele pedir ajuda a Salazar. E, efetivamente, o Dr. Lopes escreve uma carta lá para o Conselho de Ministros e, passado pouco tempo, os franceses libertam. Não sabe porquê, mas não sei. Libertam. Só que libertam, mas com a condição de ele regressar a Portugal. E então ele regressa a Portugal. Em 1936, regressa a Portugal. Há uma coisa que eu também me esqueci de vos dizer. O Boris chegou a Olhão, e isto também é uma das razões porque esta apresentação está a ser feita hoje, chegou a Olhão precisamente há 75 anos e 4 dias. Porque foi no dia 18 de maio de 1935 que ele chegou aqui a Olhão. Portanto, foi num sábado, também num sábado. Bom, portanto, os franceses despedem para Portugal e ele vem já com mulher, com cães, com muito... Pronto, ele vinha preparado, se calhar, para ficar muito tempo. Mas aqui os poderes de Portugal não querem que ele fique. E passado 14 dias, metem-no na fronteira espanhola. Ele em 1936, portanto, em agosto, está em Espanha, a mulher depois vai para lá, a mulher ficou aqui mais algum tempo, e penso que em agosto ele sai de Espanha, vai novamente para a França, porque eclode a Guerra de Espanha. Nessa altura, curiosamente, os espanhóis não estavam muito preocupados com ele. Ainda por cima, lá está, devia haver aquele budíssimo prévio à Guerra de Espanha, não é? Mas, pronto, eclode a Guerra de Espanha, ele sai e vai para a França. Chega a França, novamente é preso, porque não tinha, novamente, claro, autorização de residência. Depois, pronto, acabam por ser libertado, mas metem, como ele era apátrida, metem num campo de refugiados. Agora estamos na parte final daquilo que a gente conhece da vida dele. Metem num campo de refugiados que havia na altura em França, em 1938, em França, que eram refugiados antifascistas espanhóis que fugiam da Guerra de Espanha e que não tinham para onde ir, e até antifascistas italianos que fugiam de Mussolini. E muitos desses, como não tinham para onde ir, estavam naqueles campos de refugiados em França e estavam tentando sair para as Américas. E Boris era um deles. Começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e Boris continua em França e vai para um campo de concentração militar. Em 1942, os alemães tomam conta do assunto e descobrem que Boris poderia ser-lhes útil, porque a invasão da União Soviética ou ia começar ou estava prestes a começar. E eles precisavam de gente que soubesse russo. Ora, Boris era um russo, não é? Era um pobre diabo que não tinha onde cair morto, estava preso e os alemães propuseram: nós damos-te a cidadania alemã e tu vens connosco para a frente russa. E assim foi. Ele finalmente passou a ser um cidadão alemão, mas foi para a frente russa. Claro que em 1945 acaba a guerra, a Alemanha perde a guerra. E então Boris é preso pelos americanos. É preso pelos americanos em Berlim. Mas os americanos percebem logo que ele
não era um caso, não era um nazi, não tinha feito parte do esforço de guerra alemão de uma maneira um bocado lateral, pronto, metem-me na rua, não se importa com ele. Só que, passado algum tempo, ele parece que na altura residia na zona, em Berlim, na zona controlada pelos franceses, é preso pelos franceses. Casou com prisão. Hã? Casou com prisão. É uma coisa, é preso pelos franceses. Bom, também vos digo que agora tudo isto são informações do próprio Boris, de alguma maneira confirmadas por algumas pessoas de família. E eu digo isto porque, primeiro, porque isto é, enfim, um orgulho que eu tenho, tem a ver com as tais informações que nós conseguimos devido a artigos que o Dr. Lopes também escreveu, já e então utilizaram os prisioneiros militares alemães para trabalho forçado. E o Boris lá foi, portanto, segundo ele, para um desses campos. Em 1900, eu agora vou continuar, que é para... nós temos aqui o passaporte de Boris, o passaporte que o Dr. Carlos Fuzeta lhe arranjou, de Boris. Aqui, pronto, portanto é português. Temos aqui uma pequena noticiazinha que saiu num jornal português, voltou a ser preso. Enfim, coitado. Aqui temos uma fotografia do presidente Adenauer, alemão, que em 1955 conseguiu finalmente um acordo com a União Soviética para repatriar todos os prisioneiros de guerra alemães que estavam na União Soviética. E então isto é uma mãe de um desses soldados que, enfim, está a agradecer ao presidente Adenauer. E, portanto, isto bate certo com a história de Boris. Bate certo. Foi exatamente em 55 que foi feito o acordo e em 56 começaram a regressar. No entanto, Alexander Kafka, um historiador, e até mesmo Gerard Lang, dizem que acham estranho que Boris tenha regressado, a não ser que os soviéticos não tenham conseguido perceber que ele era russo. Porque eu acho que, e acho melhor, se eles percebessem que ele era um russo branco, que se tinha voltado contra eles, provavelmente não tinha regressado. Bom, mas agora temos aqui o túmulo de Boris, que acaba por ser uma prova de que ele morreu em 1989, com 93 anos. Está aqui a dizer que nasceu em 1900, mas não é verdade. Isto é porque os alemães não tinham o certificado de nascimento e então inventaram isso, mas ele foi em 1896. E pronto. Mas parece que, de acordo com as cartas, aliás, deixem-me eu, talvez, estão os artigos do Dr. Lopes. Deixem-me eu ler-vos aqui uma carta, será a única coisa que eu vou ler, uma carta que Boris enviou em 1958 para Francisco Santos Lopes. E então, que lhe explica: meu caro Dr. Lopes, anos passaram desde que lhe escrevi. Era, creio eu, em 1948. Desde então, não tendo tido poucas aventuras, já agora isto, ainda estamos bem, não está a ser ainda. Isto também vai terminar não daqui a muito tempo. Bom, não tendo tido poucas aventuras, cujo começo você conhece no castelo de Metternich. Este castelo é o tal em que os franceses debateram, que era um castelo alemão, não é? Mas que os franceses estavam lá. Mas terminada a ocupação francesa, não tendo tido mais descanso, não tenho tido mais descanso. Todavia, nos quadros da OTAN, a influência francesa tem podido desempenhar de novo o seu papel e tive que abandonar o Bundeswehr. Bem, eu não sei muito bem o que é o Bundeswehr, mas era qualquer coisa pública onde ele trabalhava, e os franceses, que ainda eram influentes, afastaram, não o queriam lá. Pronto, há dois anos, portanto em 56, voltei são e salvo, mas os meus nervos estão ainda arrasados, da Sibéria, diz ele. E isto deve interessar o meu cronista. Estou reformado a 100%, petit rentier, ou seja, pequeno pensionista. Isto porque o Estado alemão deu uma pequena pensão a todos esses prisioneiros alemães que ficaram 10 anos na União Soviética.
Portanto, habito com minha mulher numa bela casa bem tranquila nas margens do Reno e penso muitas vezes em si. O meu caro e ilustre médico ficaria encantado com saber que me falta tudo que me falta na hora em que estou a escrever, que é a terapia do trabalho. Todo o revenant, ou seja, no fundo, todo o retornado, tem necessidade de trabalhar, pois um repatriado dos campos soviéticos não pode cortar os braços. Eu não pude ficar no exército. Quero escrever sobre assuntos que você conhece melhor do que os outros. Estou a compulsar. Para compulsar, tenho a necessidade urgente do material dizendo respeito à minha passagem por Portugal, à Guerra Civil de Espanha, às viagens da minha mulher, à sua passagem para a Itália. Isto, por acaso, está aqui a dizer que a mulher, portanto, foi para a Itália. Isso não sei. Falta-me, para me recordar de tudo isso, um manuscrito datilografado de minha mulher, as memórias dela, de que você possui uma cópia. Seja gentil a ponto de me enviar o mais cedo possível essa peça, ficar-lhe-ei muito reconhecido. Espero com impaciência notícias suas, os meus cumprimentos a toda a sua família, boas lembranças a Mário Sá, lá está, que era um jornalista na altura, Carlos Silva e a todos os amigos de Olhão. E depois escreve mesmo em português: apresento os meus agradecimentos pela tão perfeita defesa do seu insignificante, mas sincero amigo. E depois a esposa, pelo seu próprio punho, escreve, acrescenta: tantos anos passados e ainda estamos, depois de tantos acontecimentos, e as tristes recordações do passado e os bons amigos, com muitas amitié, Marie-Louise de Escócia. Pronto. E, portanto, para além disto, só sei que ele, aparentemente, terá vivido em Bhopal, onde está o seu túmulo, até 1989, provavelmente de forma tranquila. Sei que ele sempre disse, e é o Dr. Lopes que o escreve, sempre disse que em Portugal é onde ele foi melhor tratado, que chegou a dizer, de acordo com o Dr. Lopes, que não se importaria de morrer em Portugal e de ficar aqui. Sei que existe familiares dele na Europa Central, não sei, na Alemanha, isto de acordo com um artigo que eu li do Alexander Kafka. Há aqui ainda alguns mistérios, não é, que eu vou para o túmulo, e que se calhar nós ainda poderíamos conseguir saber algumas coisas. Eu sei que a filha do Dr. Lopes, Raquel Lopes, ela deu-me a mim algumas cartas e tem fotografias ainda com ele, fotografias inéditas na altura da passagem. Portanto, eu gostaria ainda de falar com ela para ver se a gente consegue pelo menos a digitalização das fotografias. Bom, estamos agora aqui a ver, no fundo, de onde é que isto tudo começou. Foi destes artigos no Diário. Reparem que tem aqui uma caricatura que é do Adriano Batista, que também saiu esta caricatura do Rei Boris, nosso também artista. Esta fotografia é das escadas da casa do Dr. Lopes. Eu só tirei esta fotografia há 2 anos, quando veio cá o embaixador e nós demos uma volta por vários locais. Tirei isto porque logo no primeiro artigo do Dr. Lopes, em que ele explica como é que o Boris cá chegou, ele explica que foi a filha Melusina, que era sábado, não é? E bateu à porta, a filha Melusina foi ver, eram 2 homens, o Dr. Lopes não estava em casa, ela não percebeu quem era, abriu o luxo das escadas. Pronto, são estas as escadas, de facto isto é escuro, não é? Portanto haveria numa luz. Esta é uma caricatura também do Adriano Batista, do Alexandrino de Passos, que é uma pessoa que também é falada nos artigos do Lopes do Lugar, o dentista Alexandrino de Passos. É verdade, eu penso, não sei se está aqui o pai do Sr. Lourenço Mendonça, do Sr. Lourenço Mendonça. Não sei se aqui talvez não sei. Bom, nós temos aqui o Alexandrino Batista, isto é uma fotografia de várias pessoas. Eu por acaso agora não tenho aqui de cor o nome das pessoas. Este é o... Não, aqui é o nosso primo. Esse é Trigueiros. Trigueiros.
Pronto. Mas isto, o capitão João Carlos Mendonça, não é? Pronto, este é o destino clássico e tal. Não sei se está aqui o Lourenço Mendonça, não sei se é. Não sei. Bom, não faz. Pronto. Mas isto é só por curiosidade, porque é falar. Lá está o casaca, mas provavelmente não é este casaca, é o outro. É mais possível que seja o outro. Casacos aí há uns quantos. Há uns quantos, mas é capaz de ser aquele que referido há bocado. Aqui é a casa do Dr. Carlos Fuzeta, porque ele refere, o Dr. Lopes, que o levou à casa do Dr. Carlos Fuzeta, não só porque era uma casa muito bonita, como de lá se via as açoteias. Nós temos aqui uma fotografia. Esta casa, como sabem, está em perigo de ser demolida e só ainda não foi demolida graças a uma ação que a APOS fez há 3 anos. Esta é a parte interior. Temos aqui uma fotografia exatamente dessas visitas às açoteias, em que temos o Boris, temos o Dr. Lopes e temos Mário Lister Franco, em que aqui o Dr. Lopes tinha este costume de levar todos os estrangeiros, não é? Todos os forasteiros, a dar uma volta por Olhão e às açoteias. E aliás, nós, aí há 2 anos, quando temos a nossa volta por Olhão com o embaixador de Andorra, ele veio com a filha do Dr. Lopes e por acaso eu tive a satisfação de ouvir a filha dizer: pois, o meu pai levava-o exatamente a estes sítios, é verdade. Ou seja, o passeio que nós de vez em quando damos aí, também há alguns forasteiros, é o Dr. Lopes. Aliás, uma boa parte da APOS tem a ver com o know-how que o Dr. Lopes deixou. Bom, temos aqui uma fotografia do nosso príncipe de Andorra, Boris, tirado em Olhão. Isto foi numa altura em que um polícia veio ter com ele e disse que você tem que tirar umas fotografias para o seu processo. E então foram ao fotógrafo Veiga, que certamente alguns de vocês se lembram, é o fotógrafo Veiga, de Olhão. Estas fotografias estão no processo da Polícia Política, da Polícia Internacional Portuguesa. Agora, temos aqui um ofício do chefe do posto de Vila Real de Santo António, que era o chefe que controlava a Polícia Internacional, aqui a nível, pelo menos, do Só Território do Algarve, não sei se todo o Algarve. E então ele escreve aos seus superiores de Lisboa, dizendo: tornando-se suspeita a permanência em Olhão, há já algum tempo, do indivíduo que se diz pretendente ao trono de Andorra, conhecido pelo título Boris I, venho por este primeiro lugar a Vossa Excelência se diga informar para os devidos efeitos se a situação em Portugal é legal. Este indivíduo faz-se acompanhar por criaturas suspeitas, residentes naquela vila. Uma das criaturas suspeitas era o Dr. Francisco Fernandes Lopes. Residentes naquela vila, tendo sido também por várias vezes procurados pelo jornalista Mário Domingos. Recebe a miudade das vezes correspondência de Marselha, de uma tal baronesa Kossirov. Isto é errado, era Skossirov, ou Skossirov, o nome do Boris. E de uma que julgo ser de origem britânica, de nome Brundla. Bem, eu isto não faço ideia do que é que está aqui. Sabe-se lá, se calhar há aqui uma grande história, mas não sei o que é que está por trás deste nome Brundla. Como nunca tivesse recebido quaisquer informes dessa diretoria sobre o referido indivíduo, fiz seguir há cerca de um mês um agente àquela vila. Lá está, e aqui o Dr. Lopes escreve isso, a fim de averiguar a que obedecia a sua permanência ali, tendo ele mesmo sido declarado ao regente que aguardava um barco para que o transportasse a Marrocos, o que até à presente data se não verificou, razão porque o tenho sujeito a uma certa vigilância. Pronto. Bem, e depois há aqui uns despachos que diz, penso que eu responda-se que deixa andar o Boris à vontade, não é? Até ao próximo dia 15 de julho, salvo erro. Depois, logo perceberá mais óbvio. Pronto. Bem, também aqui nos artigos do Dr. Lopes fala-se de uma ida com amigos no dia 18 de agosto de 1935 à Fortaleza de São Lourenço e depois à Colatra. Era um domingo. E então, a Fortaleza de São Lourenço
é aquela fortaleza que está ali entre a Arbona e a Colatra, não é? Debaixo d'água. E já o Dr. Lopes, na altura, dizia que havia lá 3 canhões, que são os mesmos que lá estão, neste momento. Este é um dos canhões. E cá estão eles na Colatra. Foram almoçar à Colatra. Eu tenho aqui os nomes das pessoas. Portanto, da esquerda para a direita, nós temos Francisco Mendonça, não sei se é da família de Sobrinho, não é? Francisco Mendonça, Mário Mr. Franco, Francisco Santos Lopes, Boris e depois Armando Beires, penso eu. Armando Beires. João Salles Socorro. não sei quem é. Domingos João Monteiro. Faustino Nascimento. Pronto. Aqui são fotografias de há 2 anos, quando viemos aqui, quando demos uma volta aqui com o embaixador de Andorra. Só falta aqui um indivíduo que é o José Castanheira, que juntou-se a nós logo a seguir. Mas, portanto, estão aqui as várias pessoas que o acompanharam, nomeadamente aqui o Branco, aqui da Recreativa Rica, que hoje não pode estar presente, e o embaixador, e a Dona Raquel Lopes, filha do Dr. Lopes, e uma pessoa que já faleceu, como sabem, que é o Sr. Manuel Ramires, faleceu há pouco tempo, não é? Há pouco tempo. Mas que lá está, como tinha uma grande memória de elefante, ainda se lembrava de várias coisas, e eu convidei-o, eu lembro-me, e pronto, nós aqui à entrada da casa do Dr. Lopes, fomos lá visitá-lo e por isso eu tirei aquela fotografia que vocês já viram. Isto é na rua Vasco da Gama. Aqui é uma fotografia com o Dr. Lopes, na sua casa, e vocês vão reparar que esta fotografia, este local, julgo que é o mesmo deste que nós tiramos aqui também, embora obviamente a perspectiva seja diferente. Em que nós estamos novamente aqui e penso que é o mesmo lado. Aqui o embaixador Jaime Gaetano. E finalmente nós fomos à Câmara que nos recebeu, tendo em conta, não é, a vinda do Sr. Embaixador. E pronto, tudo começou daqui. Há muita coisa de olhão que passa por coisas que têm a ver com o Dr. Lopes. E a verdade é que, embora nós tínhamos conseguido esclarecer muitas coisas de Boris nos últimos anos, a verdade é que ainda há muita coisa que Boris parece que levou para o túmulo. Há muita coisa ainda para tentar descobrir, ainda há muitos mistérios à volta de Boris. Mas pronto, Boris é uma figura romântica que parece estar já descolada no tempo, em 1934 e nos anos seguintes, que andou nestas marés da história, nestes redemoinhos tremendos que houve nessa altura, mas que serve para unir Olhão com Andorra e daí que é uma coisa que me parece muito interessante, não é? E por isso, exatamente por ser um assunto que interessa também a Andorra, nós transmitimos isso desta vez e pela primeira vez pela internet. Pronto, acabou-se. Eu agradeço a todos a vossa presença. Também já é 4h30. Eu queria simplesmente terminar dizendo-vos já que no próximo sábado vai haver aqui mais uma sessão muito especial da Associação, porque nós conseguimos fazer uma coisa que há 3 anos nós queríamos fazer e que até ao momento ninguém fez, que é um roteiro, um guia turístico e cultural de Olhão bem feito, com consistência, que possa de facto promover de uma maneira séria Olhão, que nunca tivemos. Aliás, tivemos algo parecido com isso, também na próxima sessão eu vou aqui mostrar,
que é um guia turístico, exatamente onde o Dr. Lopes esteve também presente e outras pessoas, em 1948. Foi também publicado em 1948. Em 3 línguas. Estava em português, em inglês e em francês. O nosso é só português e inglês. Mas, efetivamente, desde 1948 não se fazia uma coisa com alguma consistência. E não é? se quiser, poderá ser em alemão também, que eu farei muito gosto em traduzir. Em fazer. Se necessário. Ótimo, Português para ótimo. alemão e vice-versa. Ótimo. A gente depois... Porque se nós tivermos sucesso... ouvi falar em alemão. Eu devo dizer, o grande problema do nosso... Mas o grande problema do nosso guia, reparem, é que nós não recebemos €1 de subsídio de ninguém. Foi tudo trabalho de voluntários. E deu muito trabalho, tanto que ninguém até este momento fez uma coisa daquelas. Isto não é fácil. E foi tudo voluntários. Houve pessoas que trabalharam, o seu trabalho pode ser contabilizado em centenas e centenas de euros, desde a tradução até ao design, porque é um guia verdadeiramente profissional. Mas pronto, era uma aposta que nós tínhamos desde que a APOS foi fundada. Vocês reparem que a APOS foi fundada exclusivamente por uma razão, e nós temos isso nos estatutos. É para promover a terra a bem dos olhanenses, utilizando a cultura. Mas utilizar a cultura de forma a que a cultura seja um bem económico e que se possa transformar em qualidade de vida para os olhanenses. E, de alguma maneira, nós, ao termos uma visão, ao darmos significados àquilo que existe em Olhão e ao explicarmos os significados do que existe em Olhão, de uma maneira, obviamente, que deve ser o mais fácil possível, nós estamos a atrair turistas, estamos a animar o comércio, estamos a dar postos de trabalho, estamos a enriquecer os olhanenses através da cultura, sem estragar Olhão. Obviamente, ao estragar Olhão, como se tem estragado muito, nós estamos a empobrecer o futuro de Olhão. Estaremos a dar dinheiro rápido a alguns naquele momento, mas isto no fundo é o que tem a ver com sustentabilidade. Hoje em dia é uma palavra que se fala muito da sustentabilidade. É que uma coisa é nós fazermos dinheiro hoje, outra coisa é a gente deixar o que nós temos hoje para as gerações vindouras, também continuarem a poder viver e a fazer dinheiro. Tem um bocado a ver com o ambientalismo e tal. E isso sucede aqui também com o Olhão. E a cultura é um bem sustentável. Nós podemos promover o Olhão de maneira... E pronto, este roteiro serve para isso. E podem comprar o roteiro se quiserem, porque nós vendemos por €1. Lá fora será vendido, e penso que, se não é já... Há já aí algumas... Penso que a Culinar e mais uma ou outra papelaria, julgo que já tem isso à venda. Vai ser vendido por €2, não é? Mas para nós diretamente será por €1. Obrigado e até, se puderem, até próximo sábado, às 15 horas, vamos fazer a apresentação pública deste primeiro roteiro de Olhão que desde sempre, praticamente desde sempre foi feito. Obrigado.